Olá, estamos aqui iniciando mais uma aula de matemática, dando continuidade à geometria. E o que nós vamos ver hoje em geometria? Então, na aula de hoje, nós vamos estar estudando as características dos quadriláteros, perímetro e área das figuras planas. E aí vamos começar com o quadrado. Então, aqui nós temos as características do quadrado. Vamos estar calculando a área e o perímetro desse quadrado. Então, vamos lá. Todo quadrado possui 4 lados de mesma medida. Então, os 4 lados têm a mesma medida. 2 pares de lados paralelos. Então, este lado aqui na horizontal, ele é paralelo a este outro lado lá em cima, na horizontal. Então, aqui eu tenho um par de lados paralelos. Do lado de cá, ó, na vertical, eu tenho este lado, que é paralelo a este outro lado. Então, são 2 pares de lados paralelos. 4 ângulos de 90 graus. Então, como nós já vimos na aula anterior, aqui estão os ângulos, ó. O ângulo reto de 90 graus. Então, nós temos os 4 ângulos representados aqui. 4 vértices. Então, ó, os vértices estão aqui, ó. Este lado, né, o encontro deste lado com este outro lado forma um ângulo. No caso do quadrado, um ângulo reto. E aí nós vamos fazer o cálculo da área. Então, aqui nós temos a fórmula da área. A área é igual lado vezes lado. Então, a medida do lado está mostrando aqui, ó, lado igual, 5 centímetros. Então, todos os lados do quadrado possuem 5 centímetros. Área é igual L vezes L. Então, aqui nós trocamos a palavra lado somente pela letra L, né, representando o lado. Aqui ainda utilizei o X para estar indicando a operação de multiplicação, lado vezes lado. Mas na oitava série, ou no oitavo ano, melhor dizendo, né, nós não utilizamos mais o X, né, indicando a multiplicação. Nós usamos o pontinho. Então, o ponto aqui é a multiplicação. E aí, nós vamos ao cálculo. Então, a área é igual lado, o lado é igual a 5, vezes o outro lado, que também é 5. E aí, fazendo a multiplicação, 5 vezes 5, eu tenho que a área é igual a 25 centímetros quadrados. Então, quando eu multiplico aqui, ó, 5 centímetros por 5 centímetros, centímetros vezes centímetros, é centímetro quadrado. Isso aqui é a unidade de área, é a unidade de medida de área. Centímetros quadrados, metros quadrados, quilômetros quadrados, né? No nosso caso aqui, centímetros. E aí, a gente tem o valor da área desta figura aqui. Então, o que é área? É essa superfície. Então, área é a superfície, no caso desse quadrado, é a parte colorida. E agora nós vamos estar calculando o perímetro do quadrado. O perímetro é só o contorno, é a volta aqui, ó. É o contorno, né, do quadrado, ou de qualquer figura plana. E aí, como que nós calculamos o perímetro? Fazendo a soma de todos os lados. Então, quadrado é um quadrilátero, ele tem 4 lados, é só somar os 4 lados, ou multiplicar. No caso do quadrado, 4 vezes 5. São 4 lados, eu multiplico por 5, que é o valor de cada lado, aí daria 20. Mas fazendo pela adição, ó, então, um lado, 5 mais 5 mais 5 mais 5 igual a 20 centímetros. Então, o perímetro é igual a 20 centímetros, o contorno é igual a 20. A área, que é a parte colorida aqui, ó, superfície, 25 centímetros quadrados. O retângulo, então, representado aqui por essa figura rosa, ele possui 4 lados, então, 4 lados, sendo 2 pares de lados paralelos. Então, este lado aqui, ó,
na horizontal, paralelo ao outro lado lá em cima na horizontal. Este lado na vertical, paralelo a este outro lado na vertical, formando dois lados, dois pares de lados paralelos e de medidas iguais, né? Então, a medida deste lado aqui, ó, é igual a este aqui, que nós chamamos de altura, é igual a 5 centímetros, o lado de lá também é 5 centímetros. Aqui, este lado aqui, ó, na horizontal, a base é igual a 8 centímetros, lá em cima também é 8 centímetros, medidas iguais. Também possui 4 ângulos de 90 graus, então aqui estão os ângulos e os 4 vértices. Como nós calculamos a área do retângulo? A área do retângulo é igual base vezes altura. Então, é a base vezes a altura. Nós podemos dizer também que a base pode ser chamada também de comprimento. Então, comprimento e altura, largura. Então, comprimento e largura, ou base e altura. E aí nós temos a fórmula, né? A área é igual B de base vezes A de altura. E aí é só multiplicar esses dois valores. Então, a área é igual, base vale 8, então vem o 8 aqui, que multiplica a altura que vale 5. Então, 8 vezes 5 igual a 40 centímetros quadrados. É a área da figura rosa, essa parte rosa, a superfície. Para calcular o perímetro, a mesma coisa, do quadrado. É a soma de todos os lados. Então, 8 mais 8 mais 5 mais 5. Então, 8 mais 8, 16, 5 mais 5, 10, somando 26 centímetros. É o perímetro, é a volta, é o contorno do retângulo. Nossa próxima figura é o losango. Também possui 4 lados de mesma medida. Então, todos os lados do losango possuem a mesma medida, tá? Aqui está representado a medida do lado que é 6 metros. Aí são 2 pares de lados paralelos. Então, eu tenho aqui este lado paralelo a este lado. Este outro lado paralelo ao outro lá de cima. 4 ângulos, sendo os ângulos opostos de mesma medida. Então, eu tenho um ângulo aqui embaixo, ó. O oposto a este ângulo é aquele que está lá em cima. Então, este ângulo oposto àquele, os dois têm a mesma medida. Este ângulo é o oposto a este, tem a mesma medida. Possui 4 vértices. Possui uma diagonal maior D maiúsculo, né? Então, o que é diagonal? A diagonal é o segmento de reta entre 2 vértices não consecutivos. Então, aqui, ó, eu tenho 4 vértices, aí eu tenho este vértice, esse outro aqui, ó, é vértice consecutivo, ele vem logo em seguida, ó, partindo daqui, vindo para cá, é vértice consecutivo. Então, a diagonal, ela é traçada, na verdade, formulado, né? Este vértice e este outro vértice formulado. Então, não forma diagonal. A diagonal é aqui, ó. Traça lá do outro lado, né? O segmento de reta. E aí, nós temos a diagonal maior e do outro lado aqui embaixo também, ó, a diagonal menor. Então, diagonal maior nós representamos pela letra D maiúscula e a diagonal menor pela letra D minúscula. E aqui eu tenho a fórmula da área. Então, a área do losango é igual diagonal maior que multiplica diagonal menor dividido por 2. Então, aqui, além da multiplicação, nós temos também uma divisão por 2. Então, nós multiplicamos e depois dividimos. Então, qual é o valor da diagonal maior? Diagonal maior vale 10 metros. Então, diagonal maior, 10, que multiplica diagonal menor, tá aqui, ó, que vale 8, dividido por 2. Então, 10 vezes 8, 80, dividido por 2,
40 metros quadrados. Então, a área, né, deste losango, dessa figura verde aqui, é igual a 40 metros quadrados. Como que eu faço para calcular o perímetro? Somando todos os lados. 4 lados de 6, então 6, todos eles 6 metros, 4 vezes 6, 24 metros. Ou faz a soma. Trapézio. Trapézio também, 4 lados, sendo um par de lados paralelos. Então, aqui só tem um par de lados paralelos, que nós chamamos aqui de base maior e lá em cima de base menor. Esses dois lados são paralelos aqui na horizontal. Os outros dois lados, nem sempre eles têm a mesma medida, né? Nós temos 3 tipos de trapézio. Então, é só um par de lados paralelos. Possui 4 ângulos, possui 4 vértices, possui uma base maior, então a base maior aqui embaixo, representado pela letra B maiúscula. Lá em cima, uma base menor, representada pela letra B minúscula. E aí nós temos a fórmula. A área do trapézio, então, para calcular a área do trapézio, essa parte colorida aqui, nós utilizamos essa fórmula, que é um pouquinho já mais complicada do que a fórmula do losango. Então, nós temos dentro do parênteses a soma entre a base maior e a base menor. Então, base maior mais base menor. Primeiro eu faço o cálculo do que está aqui dentro do parênteses, aí o resultado eu vou multiplicar pela altura. E depois ainda vou dividir por 2. E qual é a altura do trapézio? A altura do trapézio não é essa medida aqui, ó, porque aqui é o lado do trapézio. Então, aqui, essa linha tracejada, ó, tem uma linha tracejada aqui, que ela parte deste vértice aqui de cima, e ela chega até a base maior. Então, chegou até a base maior, na verdade, ela é uma linha perpendicular, e ela forma um ângulo de 90 graus aqui. Então, esta é a altura do trapézio. E neste trapézio, a altura vale 4 metros. Então, agora nós vamos fazer o cálculo. Base maior. Base maior vale 6 metros. Então, 6. Mais base menor, 3 metros. Então, 3. Que multiplica a altura. A altura vale 4, então a altura está aqui. Dividido por 2. Então, aqui eu vou estar somando, ó. 6 mais 3, 9, vezes 4, dividido por 2. 9 vezes 4 é igual a 36, dividido por 2, eu tenho que a área é igual a 18 metros quadrados. Então, a área colorida aqui do trapézio é 18 metros quadrados. Para calcular o perímetro, a mesma coisa, a soma de todos os lados. Então, este lado, 6 metros. O outro lado paralelo lá em cima, 3 metros. E os lados laterais aqui, ó, 5 metros e 5 metros. E aí, somando, ó, 9 mais 10, 19 metros. Então, o contorno aqui, o perímetro, igual a 19 metros. Agora, nós temos aqui o paralelogramo. As características do paralelogramo: 4 lados, sendo 2 pares de lados paralelos e de mesma medida. Então, eu tenho aqui, ó, na horizontal, lá em cima na horizontal, esses 2 lados são paralelos. Então, aqui eu tenho um par de lados paralelos. E aqui na lateral também. Este lado, paralelo a este lado, também tem a mesma medida. Então, se aqui é 5, lá é 5. Se a base é 10, lá em cima é 10 também. 4 ângulos, sendo ângulos opostos de mesma medida. Então, assim como lá no losango, o paralelogramo também possui ângulos opostos de mesma medida. Então, paralelogramo e losango. Este ângulo
ele é oposto a este. Então, ele possui a mesma medida. Este ângulo é o oposto a este, também possui a mesma medida. 4 vértices. E aí nós temos a fórmula da área. Então, para calcular a área do paralelogramo, ela é igual a base vezes a altura. Essa área, nós utilizamos ela para estar calculando a área do retângulo também. Foi a nossa segunda figura, né? Só que aqui, ó, essa medida aqui, ó, é a medida do lado do paralelogramo. Então, assim como no trapézio, nós temos uma linha tracejada aqui, ó, encontrando com um tipo de um prolongamento, né? Aqui da base, ó, formando, então, um ângulo reto, né? Lado aqui, isso aqui é perpendicular, né? Este lado aqui. E este outro aqui são perpendiculares, formando um ângulo reto. E essa medida aqui é a medida da altura. E a altura neste paralelogramo é igual a 6 metros. E aí nós vamos só substituir e fazer o cálculo. Então, eu já tenho aqui a base é igual a 10, que multiplica a altura, que é 6. Então, 10 vezes 6, eu tenho que a área desse paralelogramo é igual a 60 metros quadrados. E para calcular o perímetro, aí eu vou utilizar a medida dos lados. Então, 10 metros, lá em cima mais 10. 5 mais 5. Então, 10, 20, 30 metros é o perímetro, é o contorno desse paralelogramo. Aqui eu coloquei um resuminho, né, das características comuns nos quadriláteros. Então, todos os quadriláteros, eu comecei sempre dizendo, ó, 4 lados, 4 ângulos, 4 vértices. Então, todos eles têm características comuns. 4 lados, 4 ângulos, 4 vértices e 2 diagonais. Então, como eu expliquei lá, a diagonal do losango, né, ele parte de um vértice e vai até o outro vértice não consecutivo. Parte de um outro vértice e sobe e vai até o outro lá. Então, na verdade, é como se fizesse um cruzamento aqui, ó. Aqui e ali. E aí são as diagonais. Então, o que é vértice? É o ponto comum entre os lados de uma figura geométrica. Então, ponto comum. Este ponto é comum a este lado e a este lado. Então, aqui eu tenho um vértice. Diagonal é um segmento de reta entre dois vértices não consecutivos, que eu acabei de explicar. Perímetro é a medida do contorno de um polígono, ou seja, é a soma de todos os lados. Então, aqui, como nós estamos vendo hoje somente os quadriláteros, então é a soma de 4 lados. Se fosse um pentágono, a soma dos 5 lados. Se fosse um hexágono, a soma dos 6 lados, e assim por diante. Então, agora eu vou estar voltando lá no triângulo que nós vimos na aula passada, né? Classificação dos triângulos e tudo mais. Mas eu deixei para calcular a área do triângulo junto com a área dos quadriláteros. Então, eu tenho aqui um triângulo, onde eu tenho a base e a altura. E o cálculo da área é a base que multiplica a altura dividido por 2. Então, aqui eu tenho uma fórmula, né? A área do triângulo igual B, que multiplica A. Base vezes altura, dividido por 2. Então, se eu tivesse aqui, ó, uma outra parte aqui, ó, fechando aqui uma figura, né? Eu teria um retângulo. Uma outra figura, né? Um outro triângulo aqui, ó. Do lado de cá, ó, daria um retângulo, né? 6 metros e 8 metros. Poderia ser também 6 metros e 6 metros, aí seria um quadrado. E o quadrado também é chamado de retângulo, né? Porque ele tem os 4 ângulos retos, assim como o retângulo. Então, é por esse motivo que é base vezes altura dividido por 2. Porque se fosse um retângulo aqui, ó, seria só base vezes altura. Agora, um retângulo, eu divido ele em 2 triângulos. Então, 2 triângulos
né? Seria um triângulo aqui na parte de cima, outro triângulo aqui. E aí nós dividimos por 2, por quê? Porque o triângulo, ele é a metade de um retângulo ou de um quadrado. Por isso que é dividido por 2. Aí vamos fazer o cálculo. Então, base 6 que multiplica a altura 8, dividido por 2. 6 vezes 8, 48, dividido por 2, 24 centímetros quadrados. Então, a área verde aqui desse triângulo, 24 centímetros quadrados. E para calcular o perímetro? Então, o perímetro, ele só tem 3 lados, então eu vou somar o quê? As medidas dos 3 lados. Então, 6 metros mais 8 e lá em cima 10. Então, essa medida aqui, ó, deste lado aqui, ó, é chamada de hipotenusa. É uma matéria que vocês vão estar vendo o ano que vem, no Teorema de Pitágoras. Aí vocês vão aprender como calcular essa medida, quando eu só tenho a base e a altura. Aí tem uma conta, né? Uma formulinha também que a gente calcula o valor da hipotenusa, que é este lado deste triângulo, só no triângulo retângulo. E aí, somando, então, 6 mais 8, 10, 24 metros, 24 centímetros, melhor. Aqui, ó, acontece isso em algumas figuras, onde o perímetro e a área, eles apresentam o mesmo valor numérico, ó, 24 e 24. Só que aqui é centímetros e lá é centímetro quadrado, a unidade de área. Aqui é só a unidade do contorno. Então, é centímetro mais centímetro mais centímetro, continua sendo só centímetro. Aqui eu vou estar fazendo uma revisãozinha para calcular o valor do ângulo X no triângulo. Então, eu tenho um triângulo, isso aqui já foi, nós já vimos isso aqui na aula anterior. E a soma da medida dos 3 ângulos, né, ó, todo triângulo tem 3 ângulos. A soma da medida desses 3 ângulos, ela é igual a 180 graus. Então, quando eu somar o x mais o 30 graus mais 30 graus, tem que dar 180 graus, é igual a 180 graus. E é isso que a gente vai estar mostrando agora. Então, eu vou estar sempre começando pelo x, ó, o valor desconhecido, é o ângulo que eu quero descobrir qual é o valor dele. Então, x mais 30 mais 30 do outro ângulo igual a 180 graus. X mais, fazendo a soma aqui, ó, 30 mais 30, 60 graus, igual a 180 graus. Agora, eu vou passar esse mais 60 graus lá para o outro lado, trocando o sinal, trocando a operação, né? É adição, quando ele passa para o outro lado, ele vira uma subtração, a gente troca o sinal dele. Então, do lado de cá vai ficar só o x igual 180 graus menos, ó, trocando o sinal, menos 60 graus, x igual a 120 graus. Então, este ângulo aqui vale 120 graus. Lá no caderno Trilhas de Aprendizagens, tem este mesmo probleminha lá para vocês estarem resolvendo. Quem já recebeu o caderno Trilhas de Aprendizagens. E a nossa aula hoje, ela tá quase terminando. Eu preparei aqui para estar mostrando para vocês uma situação, né? Então, eu tenho aqui uma bandeja, vai estar dando reflexo de uma lâmpada, né, que eu estou utilizando. Então, aparece uma lâmpada aqui. Tá? O reflexo dela, porque eu estou utilizando um vidro aqui em cima também. E essa bandejinha, ela é toda de vidro, né? Então, por isso que tem esse reflexo. Mas vamos lá. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou calcular o valor do perímetro e da área desta bandeja. E aqui fica mais fácil de entender o que é perímetro e o que é área, né? Então, essa parte aqui de vidro, ó, toda essa parte branca de vidro, inclusive essa borda aqui, né, ó, esse detalhe aqui com essas pedras, tudo isso, né,
desde esta ponta aqui, ó, até a outra, né? Toda essa medida, ó, daqui até aqui, ó, é a medida do lado desta bandeja. Então, essa bandeja, ela possui lado igual a 15 centímetros. Então, é 15 centímetros aqui e todos os outros lados, porque ela é quadrada, todos os outros lados também tem a medida de 15 centímetros. Então, como que eu vou calcular a área? Então, a área do quadrado é lado vezes lado. Então, eu vou calcular aqui, ó. A área do quadrado é lado vezes lado. Vou trocar a caneta para parecer melhor. Então, a área do quadrado, lado vezes lado. Então, eu falei que cada lado mede 15 centímetros. Então, a área é igual a 15 vezes 15. Aí, daqui eu tenho que a área é igual a 225, fazendo a multiplicação. 15 vezes 15 dá 225 centímetros quadrados. É o valor da área. É toda essa parte, é a bandeja inteirinha, né? Toda essa superfície da bandeja, inclusive esse detalhe aqui, ó, de pedras aqui em volta. Então, agora eu vou calcular o perímetro dessa bandeja. O perímetro é o quê? É esse detalhe aqui, ó, são essas pedras ao redor. E aí, como que eu vou calcular? Somando 15 centímetros, mais 15, mais 15, mais 15. Para ficar mais fácil, como tem 4 lados iguais, eu posso colocar 4 vezes 15. 4 vezes 15 é igual a 60 centímetros. E aí, eu tenho o perímetro nessa borda aqui, ó, esse detalhe aqui, ó, dessa bandeja é igual a 60 centímetros. Então, se eu desmontasse tudo isso aqui, né, por exemplo, colocasse em linha reta, daria 60 centímetros. Eu ia estar pegando lá uma fita métrica, né, que a gente utiliza muito na escola, e ia estar estendendo lá e ia estar vendo, dá 60 centímetros. Eu espero que vocês tenham aproveitado a aula de hoje, espero que todos estejam bem e que nós possamos nos encontrar em breve. Vou estar colocando essa videoaula para vocês estarem. Na verdade, a essas alturas vocês já estão vendo, né, a videoaula. E eu vou estar colocando também as atividades que vocês vão ter aí uns dias para estarem resolvendo, e tem tudo isso que foi explicado hoje. Então, até a próxima. Fiquem bem, se cuidem e tchauzinho.